Mas afinal, quem são os 10 reis que entregarão o seu poder à besta? Nós temos que ter algumas considerações aqui antes de iniciar. Primeiro, você necessita conhecer o livro de Daniel antes de ir para o livro de Apocalipse. Você deve saber os personagens e depois quem esses personagens representam na nossa era e na era da história. Nós temos que entender um outro aspecto. Estes 10 reis não simbolizam propriamente um reino apenas, porque nós sabemos que a besta que representava o Império Romano, ela foi meio que ferida mortalmente. Porém, essa ferida se esfacelou em 10 impérios, em 10 reinos, melhor dizendo. E estes 10 reinos não necessariamente são, cada um país apenas. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido e fácil. Vamos citar o reino dos anglo-saxões, que são hoje conhecidos como os ingleses. Se nós contarmos esse reino como nós temos que contar todos aqueles que fazem parte da sua cultura, da sua língua e da sua linhagem sanguínea, que são, por exemplo, os norte-americanos, os Estados Unidos, porque eles são os descendentes dos anglo-saxões, ou seja, dos ingleses. Então, seria esses dois países um império apenas? Nós temos que considerar esse fato. Os reinos que foram divididos naqueles tempos, após a queda do Império Romano Ocidental, veja só, o Império Oriental continuou, então veja que ele é insignificante para a profecia. Aqui a Bíblia diz que essa besta seria ferida mortalmente. E a única parte do império que foi ferida foi o Império Ocidental. Então ignore o oriental. O que vai acontecer, o cenário apocalíptico, ele está voltado apenas para o Ocidente, ali na parte europeia ocidental. Os 10 reinos são, eu vou elencar aqui, os anglo-saxões, que como eu disse são os ingleses, os francos, que hoje nós conhecemos como França, e aí tem os visigodos, suevos, vândalos, germanos, que são os alemães, érolos, lombardos, ostrogodos e os burgundos. Nós temos que lembrar que no livro de Daniel foi dada a profecia para esses reinos, no seu capítulo 2, verso 41 ao 43. Observe. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. E foi justamente o que aconteceu com o Império Romano, que era o penúltimo reino. Só que atente o seguinte: contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Veja só, o império, ao ser dividido, normalmente ele se formou de uma forma muito mista, línguas variadas, não era mais aquela unidade romana. Quando o império se dividiu, até os dias de hoje, a Europa ela possui países esfacelados com suas culturas distintas, com suas línguas distintas. Por mais que eles tenham tentado se unir através de blocos econômicos, uma moeda única, mas nós vemos aí que cada país, alguns deles aderiram à sua própria moeda, e mesmo os ingleses saíram dessa união agora e possuem a moeda mais forte do mundo. E ele continua dizendo aqui: como os artelhos dos pés erram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, preste atenção, misturar-se-ão mediante casamento. Dependendo da tradução que você for observar,
ele fala misturar-se-ão por semente humana. Então aqui ele está falando que esses impérios eles tentarão se unir, se unificar através de casamentos humanos. E foi justamente o que aconteceu ao longo da história. Até os dias de hoje, você observa as monarquias inglesa, espanhola e tudo mais, na Grécia. Todos esses países, eles tentavam fazer com que os seus príncipes e princesas casassem um com o outro na finalidade de gerar paz e unidade entre esses reinos europeus. Até hoje as monarquias eles possuem parentes próprios de países vizinhos, países da Escandinava, ali acima, do norte da Europa. E aqui ele diz que mesmo que essa união se dê mediante casamento, eles não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E foi justamente o que aconteceu ao longo da história. Muitas guerras aconteceram ali, muitas disputas de territórios e rixas, problemas econômicos, crises de diversas formas, foram ocasionando uma visão que nós temos hoje de certeza que por mais que eles tenham comunidades europeias, jamais serão unidos. Nós vimos ao longo da história Carlos Magno, Napoleão, Hitler e muitos outros tentarem unificar a Europa sob um único governo. Mas a própria Escritura diz que nunca, jamais, esses governos se unirão. Para você que assistiu nossos vídeos passados, você viu que essa é a intenção do homem: unir o mundo sob o governo de um outro homem. E isso começou lá na Torre de Babel. Quando Deus viu o homem querendo ser o Deus dele próprio, Deus confundiu as línguas e separou cada um. Por isso que esses reinos, cada um tem sua língua, cada um tem sua economia, sua cultura, por mais que eles tentem gerar laços próprios. Mas Deus não vai permitir que o homem se una em prol dele mesmo e por ele mesmo. Nós vemos que haverá uma breve união desses impérios, mas uma união profana e liderada pelo anticristo. O que nós vemos é que haverá um chifre que surgirá, e depois desses 10 reinos, obviamente. E esses 10 reinos entregarão o poder a essa besta que antes havia sido morta e reviveu. Esse poder, essa besta, receberá juntamente com esses 10 reinos um poder. E quando eu falo aqui 10 reinos, não é especificamente 10 países, pode ser mais. Pode ser mais porque, como eu frisei antes, um país não significa apenas um reino. Um país, ele pode ser apenas uma parte, e vários outros países, 2, 3, formarem um reino apenas devido aos seus laços de sangue, os seus laços de língua, os seus laços culturais. Mas nós vamos colocar a linguagem como a profecia diz. Nós vemos que esses povos europeus do norte são citados em Isaías, em Jeremias, em muitos outros profetas que anunciam o fim. E os povos do norte, sendo europeus, também engloba os americanos do norte. Você percebe que o Canadá, ele tem uma parte da língua francesa, que são os francos, e uma parte da língua inglesa, que são os anglo-saxões. Então pode-se dizer que os povos do norte não são só os europeus, mas também os americanos do norte e os canadenses. E nós temos toda essa parte do hemisfério norte, mais a área ocidental, e
os europeus ocidentais como um todo. E aí nós temos uma união. Muitos acreditam que essa união será da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E os americanos, como sempre, cabeceando esse acordo, como eles sendo os mais poderosos economicamente, militarmente, vão ser os líderes e influenciadores desse dito povo do norte. Nós vemos aqui que Roma era essa mulher que estava montada sobre essa besta. E essa besta, essa fera citada aqui, nada mais é do que justamente esse poder, seja um poder misto, político, religioso, como nasce na segunda besta, que é a ressurreição da primeira. A primeira besta foi ferida e a segunda renasce com 2 chifres, como 2 poderes, político e religioso. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 12, nós percebemos que o 8º rei dessa linhagem de Sete, que vai acontecer na última geração do fim, esse 8º rei, ele provém desses 7. E ele será a besta que era e já não é, mas que virá do abismo e vai à perdição. Esse 8º rei vai receber poder dessas 10 nações, como eu havia explicado. E o governo dele, com essas 10 nações, será de 1 hora. E que eu já apresentei em vídeos passados, que significa, em linguagem profética, equivalente a 1 ano. Então, o reinado da besta será bem curto. Será um reinado de 1 ano. Vamos dizer assim, ele vai tentar fazer o que ninguém conseguiu até hoje, que seria unificar o mundo, não o mundo todo, mas o mundo conhecível daquela época. O mundo a qual os 10 reinos se esfacelaram, que será justamente a Europa, como você conhece, e provavelmente até mesmo a América do Norte. Então aqui nós vemos que esses 10 reis, no verso 13, dão poder e autoridade a essa besta. Porém, veja só, eles se voltarão contra essa besta, contra essa cidade, contra esse poder político religioso, no verso 16. E ao final desse período de governo, pode ser 1 ano exato, como também pode ser mais, 1 ano e 3 meses, pode passar. Porém, o que vale é o número maior, de 1 ano. Logo depois, eles vão se unir e destruir essa besta, essa cidade, esse poder político religioso, em 1 dia apenas, de uma forma repentina, a qual não haverá quem socorra. Mesmo que houvesse, mas não daria tempo, porque é uma forma muito rápida e repentina. Então, acredita-se aqui que vai ser uma das pragas do Apocalipse. Provavelmente a 4ª praga. E acreditam sim num desastre nuclear, em um ataque especificamente nuclear que destruirá aquele ponto geográfico específico. Porém, o que temos aqui é que justamente na 5ª praga, esses reinos serão destruídos. Na 6ª praga, toda a humanidade pagará. E na 7ª, será justamente o aviso final e o aparecimento do Cordeiro vindo em seu cavalo branco nos ares, seguido daqueles que ele chama de seus eleitos, de seus escolhidos, dos santos que venceram com testemunho da sua vida, da sua morte, com o testemunho de Cristo. E aí sim nós teremos o reino eterno, a ressurreição dos mortos, o rapto daqueles que ficaram vivos
É tudo isso que a Bíblia nos revela até aqui. Então, eu espero que você pegue esses versos, estude um pouco mais e você vai perceber que falta muito pouco tempo para aquele encontro que muitos tanto desejam e outros tanto temem. Hoje ficamos por aqui e nos veremos em próximos vídeos.